Olá, bem-vindos a mais uma atualização de portfólio de hoje. Então, durante a última semana, o carteira de investimentos à vista subiu 8,51%, enquanto o S&P subiu 0,67%, o que significa que no acumulado do ano estamos com uma alta de 45,43%, enquanto o S&P está com uma alta de 9,51%. E desde o início, estamos com uma alta de 266,27%, enquanto o S&P está com uma alta de 50,32%. Então, no vídeo de hoje, vamos gastar pouquíssimo tempo falando sobre macroeconomia, aumentos e cortes de juros e muito mais tempo discutindo se você deve comprar essas ações e a que preço. Vamos começar com a visão geral da carteira para quem é novo. Sim, 20 posições parece extremamente assustador, mas como você pode ver, é apenas uma ação da Palantir, algumas ações da Nvidia aqui. Então essas posições vão reduzir isso para 18 e ainda tem algumas muito pequenas. Axon ainda estou aumentando, Reddit ainda estou aumentando. E Shift4, como você pode ver, nessa aqui eu estou com bastante prejuízo. Então sim, é 1,7% da carteira. Você pode ver claramente que a grande maioria da carteira está concentrada nessas principais posições aqui. Então, em primeiro lugar, temos Nebius, que é de longe a maior posição porque estou com um ganho de 506% nela. Depois temos AMD, Sophie, Google, Alphabet, Rocket Lab, Oscar, Meta, posição de caixa, Micron, o que é até estranho dizer isso. Sim, eu realizei lucros ao longo do caminho, mas ainda estou com um ganho de 1.153% nas ações restantes aqui. Adlocal, Rubrik, Robinhood, Uber, novas posições, Netflix, Reddit, Shift4 Axon e então essas duas posições aqui. Na última semana, não fiz muita coisa, até porque foi mais curta. Não aumentei posição em nenhum nome, só aumentei há 2 semanas. Então, há 2 semanas eu aumentei posição em Reddit, em Netflix, em Uber, em Meta. Nós recebemos um pequeno dividendo da Adlocal. Também recebemos um dividendo muito pequeno da Alphabet. Mas na última semana eu realmente não comprei nada. Primeiro teve a reunião do FOMC, mas de novo, isso mudou alguns dos meus planos? Não, eu não vou comprar toda semana só por comprar. Comprarei sempre que identificar oportunidades. Ou talvez eu pense, faz tempo que não compro essa ação, ainda quero aumentar minha posição e o papel segue parado. Então, por exemplo, quando olhamos para esses tipos de posições aqui, um Reddit ou uma Axon. Axon, comecei a comprar e aí a ação de repente resolveu subir bastante. Voltamos para a faixa dos $400, te mostro em breve. Vamos falar sobre algumas áreas de suporte, algumas áreas de resistência aqui para alguns desses nomes e os cenários de se você tivesse uma posição, deveria comprar agora ou não deveria. E se você quiser fazer preço médio ou não, comprar a faca caindo ou tentar pegar a faca caindo, etc. Então, diferentes tipos de cenários para mim ou para você, seja se você quiser comprar ou abrir uma posição. Então, agora para mim está bem claro que para eu adicionar em Nebius, por exemplo, vai ter que cair bastante, certo? Vamos precisar ter uma grande queda no mercado para que eu comece a adicionar cada vez mais a minha posição em Nebius. Quanto ao resto, uma AMD está com 9,29% da carteira, subiu quase 400%. Essa também não é o nome mais barato, mas também não é o mais caro. Mas para eu adicionar aqui, gostaria que estivesse bem mais baixo como já esteve. Estava um pouco mais baixo algumas semanas atrás. Com a Sophie, apesar de já ser uma posição grande para mim, não me importo de continuar aumentando aqui. Abaixo de $20, abaixo de $18, porque ainda acho que isso está extremamente subvalorizado. É por isso que temos aumentado e por isso temos falado mais sobre, ok, quanto deveria valer hoje? Hoje, e claramente deveria valer cerca de $24, $25 hoje. E isso com, na minha opinião, premissas bastante conservadoras. Sobre o Google, você vai notar que ele tocou uma área de suporte e se recuperou. Para adicionar, prefiro ver mais perto de 300. Como você pode ver, não acho que isso vai acontecer. Com relação a Rocket Lab é um daqueles nomes que, claro, é caro. Certo? Não tem como negar isso. Eu sou extremamente otimista com a Rocket Lab, mas é caro. É caro. E eu realizei lucros, como você pode ver bem aqui. Vendi 100 ações no começo do ano, vendi também 45 ações a 114. Então, com a Rocket Lab, na verdade, nesses preços, e você vai ver por que eu não me importo de começar a adicionar um pouco mais. Nós já fomos muito mais alto. Nós chegamos, acho que a 140, 150 talvez.
Então, teve uma pequena correção. Claro, com o IPO da SpaceX, eu não ficaria surpreso se a SpaceX cair, a Rocket Lab cair também. Vamos falar mais sobre a estratégia de compra da Rocket Lab, pois quero recomprar minhas ações. Sobre o Oscar, estou satisfeito com o valor próximo de $30. Ainda falta para essa posição, mas a ação já subiu bastante. Agora espero mais informações que virão na próxima temporada de resultados. Meta. Eu tenho comprado mais porque está barato, mas você pode argumentar que, ok, talvez isso seja tentar pegar uma faca caindo. Talvez sim, mas para mim, Meta está muito barata, abaixo de 600. Em relação a Micron, como já disse antes, não pode subir muito mais. Agora estou tranquilo porque já tive bons lucros lá. Então, aconteça o que acontecer, é dinheiro grátis. Ad local, não importa onde a gente veja esse nome. Ainda vai ficar em torno de $12 por ação. Quanto a Rubrik, $70 ou menos de $70 vai ficar bem interessante para eu começar a aumentar minha posição. Algo que, aliás, eu já fiz antes. Bem, a última vez que eu aumentei foi a $45, depois a $54, $55 no início deste ano. Mas, de novo, não me importo de elevar o preço médio com esse tipo de empresa. O mesmo vale para a Robinhood, que teve boa valorização. Se você perdeu a entrevista com o diretor financeiro, que está disponível no canal, eu realmente acho que a Robinhood ainda tem um caminho extremamente longo a percorrer. Uber é uma posição que eu acho um pouco parecida com a Netflix. É um negócio muito forte, fluxo de caixa livre, claro, na casa dos bilhões de dólares, mas não é realmente um nome que interessa ao mercado neste momento. Agora, ambos esses nomes têm, digamos, alguns ventos contrários nas manchetes. Um deles, no caso da Uber, é, claro, os veículos autônomos, AVs e tudo isso. Por enquanto, você não vê nenhum resultado negativo nos demonstrativos financeiros da Uber. Com relação à Netflix, houve toda aquela saga da Warner Brothers, que já acabou. As ações subiram. As ações estavam ou estão agora mais baixas do que antes. Mas ainda circulam alguns rumores de que talvez eles possam estar interessados, embora tenham negado esses rumores de que poderiam estar interessados em adquirir a Lionsgate. Talvez isso ainda pese nas ações, mesmo com a Lionsgate custando cerca de 6 a 8 bilhões de dólares para eles. Entendeu o que eu quis dizer? Eu pulei o 7 para não fazermos a mesma piada boba de novo. Mas ambos bilhões de dólares em fluxo de caixa livre, ambos, na minha opinião, ainda vão superar o mercado nos próximos anos. Quanto ao Nu, ainda é uma posição relativamente nova na carteira. Não se deixe enganar pelos $12 por ação aqui. Você. Esta já é o que era mesmo. Acho que uma empresa de 50 a 60 bilhões de dólares, mais ou menos. Mais ou menos. Esta, na minha opinião, também é uma daquelas empresas em que eu ainda gostaria de aumentar minha exposição. E o mesmo vale para o Reddit e para a Axon. Agora, como discutimos nas semanas anteriores, algumas dessas ações, é claro, são impactadas negativamente sempre que vemos esse tipo de coisa. Isso é para a reunião de janeiro de 2027. Sempre que vemos que o mercado está precificando um aumento de juros, alguns dos ações sensíveis aos juros vão ser afetados. Agora, o que vimos nessa semana, e na verdade nos últimos dias, é talvez um pouco do oposto. É como se, ok, agora Kevin Walsh disse ao mercado o que ele quer fazer. Ok, agora as probabilidades de um corte de juros são muito baixas. A possibilidade de um aumento de juros vem aumentando. Mas parece que a maneira como ele quer que o Fed funcione pode ser algo bom para o mercado e para a economia no longo prazo. E isso, para mim, é muito mais importante do que saber se teremos um aumento ou corte de juros em 2026. Ou se vamos ter uma economia mais estável. Eu não diria projeções porque eles não estão mais usando esse termo. Mas será que eles vão se basear em dados mais valiosos do que antes? E a resposta para isso é sim. E isso eu acho para mim já é suficiente. E como eu disse várias vezes, eu acho que ouvir o que a administração tem a dizer é muito mais importante do que ouvir o pessoal da macroeconomia. Isso me leva agora a um segmento que eu não fazia antes, que é um segmento onde a gente olha para algumas ações que são interessantes. E a gente olha para a parte de análise técnica de tudo isso. Porque temos falado muito, é claro, sobre os fundamentos das ações. Então, vamos falar sobre o Google. Vamos falar sobre Rocket Lab, Axon, SoFi, Mercado Livre, Meta, Uber, Nu Holdings e Netflix. Vamos falar sobre todos eles. Veja onde eles estão posicionados, suas médias móveis de 50 dias, 50 semanas, etc, etc. Então, onde o Google Alphabet especificamente
podemos ver que ele recuperou a média móvel simples de 50 dias. E isso foi em torno de 359 dólares, mais ou menos. Agora estamos em 368 dólares, que para alguns são áreas-chave de suporte ou resistência. Mas nesse caso, áreas de suporte. A média móvel de 100 dias está em 336, a de 200 dias em 310, 306 e depois a média móvel simples de 50 semanas que fica abaixo de 300. Então, se você comprou algumas ações por volta de 360 dólares, deu sorte. A ação realmente se recuperou. Neste momento, ainda acho que aquela região, do ponto de vista técnico, parece ser uma boa área. Agora passando para sim, uma ação cara, mas que terá um catalisador acontecendo amanhã, na verdade, na segunda-feira. O rebalanceamento do Nasdaq 100, Rocket Lab, Nebius e CoreWeave estão entrando, então isso pode impactar positivamente o nome. A média móvel simples de 50 dias estava em 103, perto de 104 dólares, já que fechamos a semana em 107. Bem, por enquanto estamos um pouco mais seguros. Estamos dentro, sem romper abaixo disso. Claro, na próxima semana isso pode mudar, então vamos olhar para os outros. A média móvel simples de 100 dias está em 87,5, a de 200 dias em 73,8 e a de 50 semanas está um pouco abaixo de 70. Se você quer acumular mais ações, faça isso devagar, mas com certeza. Olhe para essas áreas bem ali. Quanto à Axon, parece que a Axon, talvez eu devesse ter comprado mais ações por volta de 413, 415 dólares. Agora está em 423. Então ainda estamos acima daquela média de 50 dias. A de 100 dias, que nesse caso vai ser uma pequena área de resistência, está a 444. A de 200 dias é, na minha opinião, onde eu talvez devesse ter comprado mais da primeira vez. Mas, de novo, olhando para trás, tudo fica claro que é 394,95 dólares. A média móvel mensal simples está em 374. Claro, se algum dia chegarmos nesse ponto, eu vou aumentar minha posição agressivamente. Quanto a Sophie recuperou um ponto crítico aqui, uma área crítica na média de 100 semanas 17 dólares e 40 centavos. Agora estamos mais próximos de 18. A média de 50 dias está em 16 dólares e 80 centavos. A média de 200 dias está em 22 dólares e 90 centavos. Esse é basicamente o ponto de resistência no momento. Se conseguirmos, o que talvez possa acontecer depois do próximo relatório de resultados e teleconferência, voltar a ficar acima desse valor. Isso seria extremamente positivo. A média de 200 semanas está em 12 dólares e 20 centavos. 12 dólares e 20 centavos. Então, se tivermos outra queda, fique de olho nessa região. Indo para o Mercado Livre, esse é um nome que está na minha conta de aposentadoria, não na pública Mercado Livre. A média de 200 semanas está em 1.672. Então, nesse caso, você pode ver que está testando a média mensal. Estamos um pouco abaixo dela. Vamos ver se conseguimos recuperar isso rapidamente. Mas agora estamos meio que em terra de ninguém com esse nome. Para mim, sim. Se cairmos mais, acho que vou adicionar bem mais ações. E se não, porque a empresa é uma empresa forte, eles vão provar isso repetidas vezes. Eu não ficaria surpreso se recuperássemos bem rápido e voltássemos para a faixa dos 2.000 dólares. Sim, eles deveriam fazer um desdobramento, mas por enquanto não acho que vão fazer. Mas seria muito bem-vindo. Quanto à Meta, claramente, você pode ver aqui, perdeu o suporte semanal. Estamos meio que em terra de ninguém agora em relação à Meta. Mais impulso positivo, é claro, traria a ação de volta acima dos 600 dólares, o que então indicaria, sabe, que há uma reversão, que pode muito bem acontecer após o próximo relatório de resultados e conferência, onde teremos muito mais informações da empresa. O fundo parece ser 462 dólares valor da média móvel de 200 semanas. Se realmente cairmos tanto assim, então acho que nesse ponto, ou você compra opções de longo prazo, ou vende a casa e coloca tudo nisso. Isso é uma piada. Não faça isso. Jamais vá com tudo, você sabe do que falo. Passando para Uber aqui também. Você pode ver claramente que mesmo com nomes subvalorizados, que novamente, se você tem uma posição, você tem o luxo de, sabe, eu posso esperar ou posso fazer preço médio. Você pode fazer preço médio na queda ou para cima. Já vi muita gente ter vergonha de fazer preço médio para cima. Algumas pessoas têm uma média muito baixa de um nome. E, bem, ou as capturas de tela são falsas ou elas nunca se sentiram confortáveis em adicionar mais ações quando o preço subiu, o que para mim é um pouco estranho, porque se ainda é uma boa empresa, por que não? Certo? Se você compra uma ação a 10 dólares e ela sobe para 20,
30, 50, 100 porque não comprou mais durante esse aumento? Para mim não faz muito sentido, mas tudo bem. Faça o que for melhor para você. Quanto a Uber, sim, está barata, mas como você pode ver aqui, o melhor momento para adicionar bastante seria em torno de 60 a 63 dólares. A média de 100 semanas está em 78,9. Então, se a gente romper esse valor, isso seria muito, muito positivo para o papel. A média de 50 dias está em 73 dólares e 50 centavos. 73,50, o que significa que agora ou a gente cai um pouco mais, ou começamos a ver algum impulso e a ação sobe e rompe esses pontos de resistência. Mesma coisa aqui com a NUL. Estamos um pouco em terra de ninguém, um pouco abaixo das áreas de suporte. As áreas de forte repique vão ficar abaixo de 11 dólares entre 10 e 11. Isso vai acontecer? De novo, com esse tipo de coisa, a gente não sabe. A gente não sabe. Normalmente, quando você cai 10, 15, 20% ou algo assim, é por causa da própria empresa ou por fatores macroeconômicos. Nesse caso, empresa, eu não acho que vamos ouvir nada sobre esse nome até o próximo relatório de resultados. Então, mais uma vez, pode ser uma zona de acumulação, devagar, mas sempre. Quanto à Netflix, mesma coisa aqui, queda livre, terra de ninguém com esse nome, algumas manchetes indo contra o nome. Os fundamentos da empresa, na minha opinião, ainda estão intactos. E sim, nós realmente perdemos a média móvel semanal de 100, que estava em 90 e 6,4. A média móvel de 50 dias está em 90 e 1,5. A média móvel simples de 200 semanas está um pouco abaixo de 70. Então aqui, se a gente realmente for para 70 dólares e se recuperar a partir daí, podemos dizer, ok, bateu no suporte e depois recuperou, o que seria cerca de 10% de queda a partir de agora. Será que pode acontecer? É muito, muito possível. Ainda temos um mercado movido por manchetes e temos alguns nomes, certo? Temos alguns nomes como Rocket Lab e Google. É um pouco mais simples. Os gráficos estão nos mostrando que faz sentido. Existem outros nomes onde estamos aumentando essas posições aos poucos, mas com consistência. E aí, existem outros, como a Netflix, por exemplo, como a Meta. A questão é, estou tranquilo em comprar ainda mais se o preço cair? Porque esses nomes estão em território indefinido, certo? Já dissemos isso antes com a AMD, por exemplo. A AMD estava a 100 dólares por ação. Compramos a 2.090, compramos de novo. 2.080, compramos de novo. Claro, você precisa de dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Mas agora que a AMD está acima de 500, isso fez diferença? Não. Para mim, não fez. Até as ações de 100 dólares que compramos já valorizaram mais de 5 vezes. Isso é algo a considerar ao analisar esses nomes. Quando você olha talvez para alguma análise técnica, etc, 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 você precisa tomar uma decisão por si mesmo. Se você está fazendo trade, claro, isso é muito mais importante para você. Mas se você está pensando em comprar e segurar no longo prazo, essas são formas de você dizer, ok, sabe de uma coisa? Esses são os intervalos onde vou colocar minha ordem de compra. E então vamos ver o que acontece. Porque se a tese der certo, essas empresas vão valer muito mais do que valem hoje no futuro. Então não importa. Então voltamos. A gente compra a 100, 90 ou 80 dólares. Mas se a empresa estiver quebrada, não adianta comprar a 80 só porque está mais barata. A tese está quebrada, a tese está quebrada. Mas se a tese não estiver quebrada, beleza. Agora podemos comprar mais ações com a mesma quantia de dinheiro que usamos a 100 dólares. Que beleza. Agora, claro, essa pode não ser a estratégia para todo mundo, mas tudo bem. Para mim funcionou, como você pode ver claramente aqui. Funcionou. Na minha opinião, isso ainda funcionará para mim no futuro. Existem estratégias e investidores diferentes. Você escolhe. Sou jovem, mas talvez você esteja perto da aposentadoria, então pode não funcionar para você. Tá tudo bem, mas é assim que eu estou pensando em adicionar ou abrir posições para o meu portfólio agora, nos próximos dias e semanas. Com certeza vai ser mais sobre adicionar e aumentar certas posições. Certo. Se tiver mais chances, continuarei comprando SOF. Eu definitivamente gostaria de ter mais ações da Rocket Lab, aumentar a nova posição, aumentar a da Netflix, da Exxon, da Reddit, da Uber também, certo? E claro, se a meta continuar caindo, então acho que vamos aproveitar isso e você pergunta, mas quanto de dinheiro? Ok, eu ainda tenho 4,5% de 613 mil dólares. Para mim ainda vale a pena adicionar toda semana. 2.000 dólares aqui, 2.000 ali. Eu acho que vai dar certo. Devagar, mas com certeza a gente vai se aposentar cedo. Essa é uma baita frase.
Acabei de inventar isso. Devia estar numa camiseta. Isso é tudo que eu tenho para vocês no vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo. Tchau!